Olá, então continuando aqui nosso assunto, a gente já começou desde a origem do universo, os elementos químicos se formando minerais, tá? Esses minerais que vão compor o que a gente vai começar agora a falar, que é petrologia, né? As rochas. Petros, rocha, logia, estudo, conhecimento, né? Das rochas. Tá? Só algum recado aqui, eu falei sobre os questionários que a nota sai quando ele acaba, mas quando acaba o prazo, tá, gente? Porque, obviamente, quem fez, por exemplo, e tirou integral, se souber o resultado, ele vai ter o gabarito com ele. Claro que vocês devem estar percebendo entre vocês aí, já que as perguntas não são as mesmas, são só na mesma temática, mas eu quero uma coisa justa para todos e que dê para acompanhar bem. Eu vi que tem gente que não está indo muito bem nos questionários. Eu não vou mexer nos minutos. Eu vi que quem está indo bem normalmente faz em menos de 15 minutos, porque estudou, eu imagino. Não está difícil. Vocês podem ver que tudo que está ali eu falei. Ou falei na aula, ou está nos slides. Então, fiquem mais atentos para não perder pontos importantes agora e também para vocês terem uma base, né, de ciência do solo, já que essa disciplina é a introdutória desse tema. Então a gente vai falar de petrologia, né? E petrologia, que eu já falei para vocês, é o estudo das rochas, tá? Mas o que é uma rocha, propriamente dito? O que vocês tentem pensar na cabeça de vocês aí? O que vocês têm, né, como definição de rocha? Tem aquela brincadeira de rocha, pedra, o professor da introdução não gosta que fale pedra. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho muita importância, não dou muita importância para essa terminologia quando a gente está falando no dia a dia, mas quando a gente vai definir rocha, a gente está falando de algo diferente de pedra, né? Costumo dizer que pedra é aquilo que a gente pode tacar na cabeça dos outros, né, com uma brincadeira. Mas, na verdade, quando a gente fala pedra, pode estar incluído aí também, por exemplo, restos de concreto, que está ali um monte de pedrinha de concreto, que não é nada de rocha, ali é só um material, né, fabricado pelo ser humano, com base em rochas, minerais, mas é um material fabricado. Então, quando a gente fala rocha, a gente está falando do produto natural. Tá? Mas o que é então a rocha? Vamos definir aqui de acordo com o livro que eu coloco bastante para vocês, que é o Para Entender a Terra, onde os autores definem como um agregado sólido de minerais, ou em alguns casos, matéria sólida não mineral que ocorre naturalmente. Tá? Então você viu aqui que pode ser, na maioria das vezes, então, um agregado de minerais, então aqueles minerais que a gente viu em conjunto formando uma rocha, ou algum material sólido não mineral. E aí eu já dou, né, o spoiler, que seriam, né, os mineraloides, aquelas substâncias que são semelhantes a minerais, mas o problema que faz ela não ser considerada mineral é porque ela não tem uma organização cristalina definida. Tá? Então, eu já falei mais ou menos por que isso acontece, mas eu vou falar de novo aqui quando a gente for falar desse tipo de mineraloide que também formam as rochas. Tá? As rochas, elas vão, né, ter minerais essenciais para ser denominadas como tal. Então, por exemplo, granito tem que ter determinados minerais para assim ser denominado, assim como basalto, assim como mármore, tá? E temos também os minerais acessórios, que seria então minerais que podem ter, né, nessa rocha. Então, se a gente pegar aqui na definição, os minerais essenciais são aqueles que definem mesmo a natureza da rocha. Ou seja, eles são necessários, essenciais, o próprio nome já diz, para que aquela rocha seja assim denominada. Já os minerais acessórios, eles ocorrem em quantidades pequenas, tá? Não afetam sua classificação como o grupo principal da rocha. Então, né, um granito ele pode ter, além dos minerais essenciais, alguns minerais acessórios, que não vai mudar o nome, mas pode definir, né, uma variedade da rocha. Então, uma rocha levar o nome de um mineral acessório além do próprio nome da rocha. Tá? Vou dar um exemplo aqui, né?
um mineral acessório no basalto é a magnetita. A magnetita não é obrigatório de você ter no basalto, tá? Mas é um exemplo de mineral acessório que pode ocorrer no basalto e ocorre, né, com certa frequência, pelo menos nos basaltos aqui que a gente já encontrei no Sudeste. Outro exemplo, cienito nefelítico, tá? Que é um cienito que tem, né, alguns minerais obrigatoriamente na sua composição, mas tem também nefelina, e por isso ele vai receber o nome de cienito nefelítico, porque ele tem o cienito, que tem seus minerais obrigatórios, essenciais, mas a nefelina como mineral acessório. Tá? Então, outra definição que a gente usa em petrologia, né? Eu falei que a rocha é um agregado de minerais. Quando a gente tem esse agregado de minerais com vários tipos de minerais, como o granito, a gente tem uma rocha poliminerálica, tá? Então, o próprio nome já diz poli, vários, minerálica, né, vários minerais. Então, por exemplo, no granito a gente tem obrigatoriamente o quartzo e o feldspato, tá? E podemos ter a biotita. Por isso mesmo que o quartzo e o feldspato são chamados de minerais essenciais e a biotita é chamada de mineral acessório. Eu vou dizer para vocês que os granitos que eu vejo, a maioria deles tem a biotita, mas pode ser, né, eu não sou geólogo, né, tenho um conhecimento aqui de rochas que ocorrem na região ou no Brasil, e a gente sempre vê biotita, mas isso não quer dizer que seja essencial, deve ser uma ocorrência desses granitos que eu conheço. Essencial no granito são quartzo e feldspato, para assim ser denominado. Tá? Então, essa é uma rocha com vários minerais, assim denominada, né, poliminerálica. Quando a gente tem uma rocha monominerálica, né, como o mármore, a gente tem só um mineral, né, nesse caso a calcita. Tá? A calcita ela é o mesmo, né, do calcário, então o calcário também é uma rocha monominerálica, né, com presença principalmente de calcita. Quando a gente for ver rochas sedimentares, a gente fala de calcário, e essa rocha, o mármore, rocha metamórfica, tá? Que veio do calcário. Isso a gente vai ver nas próximas duas aulas. E, como eu falei para vocês, um agregado de minerais ou um material não mineral. Uma rocha pode ser também um agregado com materiais não minerálicos, né? Não minerais, né? Não essencialmente mineral, mas sim mineraloide, como a obsidiana, também chamado de vidro vulcânico, tá? Que é formado basicamente do mesmo material do quartzo, que é sílica, CO2, né? Silício e oxigênio, só que é amorfa, tá? Então, é uma rocha que é um magma que foi expelido muito rapidamente, resfriado, né? Esse resfriamento deu muito rápido, tão rápido que não deu tempo nem de formar cristal, né? Então a sílica não se ordenou de uma forma cristalina e por isso é chamado de mineraloide, né? Nesse caso vidro vulcânico, né? Ou sílica amorfa, é a obsidiana. Tá? E a gente pode classificar geneticamente as rochas, né? Então genética não é só aquilo que a gente vê no DNA, no RNA, né? No código genético isso é para ser vivo, mas a gente também tem classificação genética de rochas, de solos, que tem a ver com a sua gênese, com a sua formação, tá? Então, nas rochas, né, a gente pode ter as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o ciclo das rochas. Então, a gente começa com a magmática porque é a primeira delas, né? É quando começa tudo. Talvez seja mais simples de entender assim, né? O magma se resfria. Tá? Então a gente tem o magma, aqui, ó. Assim que ele se resfria, ele forma uma rocha magmática. Essa rocha magmática, né, aí a gente vai ver que pode virar sedimento, pode ser, né, aí se virar sedimento vai virar rocha sedimentar, pode ser metamorfizada, tá? E, enfim, pode seguir todos esses caminhos. A gente vai começar falando, né, isso é o ciclo das rochas, a gente vai começar falando das rochas magmáticas.
Tá? Depois a gente vai temperizar ela, formar sedimento, formar rocha sedimentar. Depois a gente vai metamorfizar e formar as rochas metamórficas. São as próximas 2 aulas. Tá? Mas hoje, então, a gente vai focar em rochas magmáticas. Então, as rochas ígneas ou magmáticas são aquelas, basicamente, que resultam da consolidação do magma, que é um material, né, em estado de fusão, material ígneo, que está no interior do globo terrestre. Tá? Então, isso vem do latim, ígneo quer dizer fogo. Tá? As rochas magmáticas também, a gente pode dizer que são as únicas que não se formam a partir de outras rochas pré-existentes, enquanto que as sedimentares vêm de sedimentos das rochas e as metamórficas vêm de outras rochas que metamorfizaram. As magmáticas vêm sempre do magma, tá bom? Se você pegar o volume da litosfera, então isso é importante a gente entender que o volume da litosfera, né, não é o que está na superfície, mas sim o volume, ela constitui 80% desse volume, tá? As rochas ígneas ou magmáticas. Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu já falei do granito. O granito é uma rocha magmática. O basalto é outra rocha magmática ou ígnea, tá? Tanto faz. O gabbro, mais um exemplo. E até a pedra pómez, que a gente usa para lixar o pé, né? Ela é também uma rocha magmática. Tá? Eu vou depois passar essas rochas, algumas delas uma a uma, em outro vídeo, né? Mas vou já começar a falar delas nesse vídeo teórico aqui. Bom, o magma, né, o que é o magma? Vem do grego, né, massa ou pasta, porque é uma grande massa, uma coisa meio pastosa, né, com uma fluidez bem menor que a água, por exemplo, é algo mais viscoso, tá? É um material rochoso, fundido, pastoso e que apresenta mobilidade potencial, ou seja, a gente fala que é uma sopa de rocha, né? Uma sopa de pedra, mais vulgarmente falando, mas é justamente algo, né, com elementos químicos que vão depois formar os minerais, que vão formar as rochas, né, magmáticas, né, quando se consolida. Então, quando ela se resfria, ela forma uma rocha magmática. Temperatura de resfriamento, né, varia aí de 600, 700 até 1200 ou mais graus Celsius. Tá? Esse magma, quando alcança a superfície da Terra, aí sim a gente pode chamar de lava. Então, lava não é sinônimo de magma, mas sim, lava é uma parte dele que é aquela que extravasa para a atmosfera. Tá? Por que a gente não vai chamar da mesma coisa? Porque vocês vão ver que quando o magma chega na atmosfera, ele perde algumas características, como, por exemplo, ele perde os vapores, né? E o vapor é importante na composição do magma. Então, quando chega à superfície, a lava, a gente pode ver aqui esses slides aqui com, né, as lavas, né, tanto sendo expelido aqui no vulcão de forma mais piroclástica. Piroclástica quer dizer que né, com material em fusão, em explosão, e clástico quer dizer fragmentos, né, liberando fragmentos. Né, e aqui, né, na forma de derrame, né, um derrame de lava ocorrendo. Bom, então quais são os componentes do magma? Tá? Então o magma, obviamente, tem aquela parte líquida que, né, que faz com que ela apresente essa mobilidade. A parte líquida nada mais é do que material rochoso fundido. Né? A parte sólida corresponde a minerais cristalizados e fragmentos de rochas transportados em meio à ação líquida. Então o que seria isso? Né? O magma, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem, né, várias possibilidades de temperatura. Na verdade, ele tem temperatura variada e que alguns minerais se formam antes dos outros. Né? Então, quando você está um magma a 800 ou a 1000 graus, você já vai ter alguns minerais formados lá dentro. Além disso, ele vai ter também, quando ele vai passando nos dutos magmáticos, ele pode arrancar fragmentos de rocha existentes que não vão estar derretidos. Tá? Então, isso tudo pode estar na parte sólida do magma, né, no meio ali daquele líquido, né, que é o material fundido. E ainda a parte gasosa, a gente tem gases voláteis dissolvidos nessa parte líquida, né, principalmente água e CO2,
tá? Mas podendo ter também, né, metano, sulfato e outros. Tá? Então, o magma ele tem uma porção líquida, uma porção sólida, uma porção gasosa. Né? Quando ele extravasa, ele vai perder boa parte dessa parte gasosa, a maioria dela, e por isso a gente chama de lava, que é diferente. Então, aqui, nesse esquema aqui, é uma câmara magmática, tá? Onde a gente tem, né, o magma formando minerais. Quando eu falei para vocês que os minerais vão se formando e não se forma tudo de uma vez, é porque alguns minerais com 1100 graus já começam a precipitar, a consolidar, a condensar e formar e realmente virar sólido, e outros não. Então, enquanto isso, ele vai se formando na câmara magmática. A gente tem ainda até algumas inclusões, que são xenólitos, que são, aqui ó, é um exemplo, que são fragmentos de rochas que já existentes, que entraram ali e podem ser fundidos e entrar no magma, ou pode consolidar ali mesmo, apresentando essa feição aqui que a gente viu, que eu assinalei. Tá? Então, a natureza ela é bem caprichosa, ela faz coisas, né, que deixam a gente um pouco confuso, porque você tem uma rocha aí, que pode ser qualquer tipo de rocha, no meio de uma rocha magmática, tá? Por causa desse transporte aí que ocorre na movimentação, né, do magma. Tá? Aqui é um local, uma câmara magmática, né, uma boca de um vulcão aqui, mostrando, com certeza aqui está a maioria líquido, mas se vai resfriando nas bordas, por exemplo, vai formando minerais. Tá? E onde que o magma se forma? Então, se a gente relembrar, né, quando eu falei das placas tectônicas, do vulcanismo e tudo mais, a gente vai ver que tem ali toda uma dinâmica no interior do globo terrestre. E essa formação do magma, então, se dá entre 100 e 300 km de profundidade. Tá? Temos câmaras magmáticas no manto superior, na crosta inferior, onde a gente chama de astenosfera, que é onde basicamente as placas tectônicas deslizam por sobre, né, nessa astenosfera. Tá? Então a gente tem aquele esquema, né, onde a gente tem o sistema de convecção do material das profundidades, esquenta, quente, né? Aí atinge o máximo aqui, dá uma resfriada, volta, depois esquenta de novo e tem esse movimento aqui que vai trazendo o material das profundezas para porções mais superiores, assim como, né, a convecção de uma panela de pressão ou uma panela em ebulição, desculpa, tá? E aí, como é que funciona isso? A gente tem, né, aqui mais ou menos entre, né, o manto litosférico, a litosfera aqui e a astenosfera, as possibilidades, né, da gente ter o magma se formando. Tá? Então, né, relembrando aqui, eu já mostrei aquele vídeo, quem quiser ver de novo, esses vídeos tem no campus virtual, mostrando, né, esse sistema de convecção. Outra coisa importante a gente falar agora que a gente está falando de rochas magmáticas é que a gente tem uma diferença substancial entre a crosta continental e a crosta oceânica, né, que são formados, o material magmático deles tende a ser bem mais denso na crosta oceânica, material mais basáltico, tá? E menos denso na crosta continental, material granítico, a gente vai ver isso já. E a cor aí tem a ver também, cores mais escuras, né, materiais mais densos, cores mais claras, materiais menos densos. É por isso, inclusive, que a gente tem, né, a crosta oceânica mais em profundidade e a crosta continental, né, aflorando como
o continente, porque ela é menos densa, tá? Então, proporcionalmente, ela fica um pouco acima, né, da crosta oceânica. É importante a gente lembrar que não é porque a crosta oceânica é basáltica, a crosta continental é granítica, que a gente não vai ter, né, basalto, por exemplo, no continente. A gente tem, ainda bem, porque ele forma solos normalmente, né, com boa qualidade. A gente vai falar disso já. Tá, então, onde a gente vai ter rocha ígneo-magmática se formando atualmente? Né? Vocês podem ver em amarelo aqui, ó, tá? Não sei se vocês estão vendo aí a setinha. Esses amarelos são os limites de placas tectônicas. E em vermelhinho são os vulcões. Tá? Então, mostrando aqui que a gente tem, então, uma grande coincidência entre, né, as bordas das placas e os vulcões, porque a gente tem ali umas zonas de tensão, né, da crosta, e isso faz com que se formem rochas magmáticas, ígneas ou magmáticas, tá? São sinônimos. Então, a gente só vai ter rocha magmática lá? Não, se a gente for ver localização de rochas magmáticas, a gente tem, né, por exemplo, aqui, ó, Paraná Basalts, em inglês aqui. Ele não está numa zona de choque, tá? Peguei só esse exemplo aqui, mas tem outros exemplos. O que importa não é o choque atual ou o limite atual da placa tectônica, mas sim, né, é o mais comum e é o que já teve no passado também. Né? Esses basaltos da formação Serra Geral que a gente tem no Brasil, no sul e sudeste do Brasil, que são esses Paraná basaltos, eles são da época da abertura do Oceano Atlântico, tá? E separação dos continentes. Bom, vamos falar agora da série de Bowen. A série de Bowen é basicamente a ordem de cristalização de minerais do magma. Como eu falei para vocês, o magma vai de mais de 1.200, 1.300 graus até cerca de 600, 700 graus de temperatura, dependendo da sua constituição, do seu estágio e tudo mais. Tá? Então, essa série de Bowen descreve a sequência em que eles são formados, né, a partir que o magma resfria. Então, o magma ele vai produzir uma sequência diferente de minerais que são estáveis dentro de um intervalo específico de temperatura. Tá? Essa sequência é o que a gente chama das séries de reações de Bowen. Né? E também a gente pode ter dentro da série de Bowen, a gente vai ter, né, a série descontínua e contínua. Então, a série contínua, a gente vai ter um tipo de mineral sendo formado, né, que são plagiocásios, do grupo dos feldspatos, e à medida que o sódio substitui o cálcio, basicamente, então, se vocês lembrarem, o feldspato ou o plagiocásio, né, é um tectosilicato que tem silício e oxigênio, e alumínio que entrou no lugar de alguns silícios, isso descompensou, e essa descompensação de cargas é preenchida por cálcio ou sódio. Tá? E dependendo da temperatura, vai entrar mais cálcio ou mais sódio. E a série descontínua, né, contém somente minerais do grupo dos silicatos ferromagnesianos, cada um dos quais reage com a fusão remanescente para formar o próximo mineral na sequência. Tá? Então, é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar simplificar aqui nesse esquema da série de Bowen. Então, a vantagem dessas aulas gravadas é que, se não entender, vocês podem ouvir de novo, e se precisar, vocês podem me acionar. Não é tão complicado como parece, mas como é uma coisa nova, é bom a gente tentar explicar de uma forma mais sucinta, mas não tanto que seja difícil de entender. Então, ó, eu começo aqui com um gráfico, né, para quem não está enxergando, fusão lá em cima de 1.300 a 1.500 graus e aqui, né, 600 graus. Então, lá em cima a gente está falando de minerais formados a mais de 1.300 graus e lá embaixo, por último, minerais sendo formados a próximos, com
temperatura próxima de 600 graus. Tá, então, a gente vai falar aqui de alguns minerais de grupos de silicatos, os minerais chamados ferromagnesianos, porque tem, obviamente, ferro e magnésio. Então, o primeiro a se formar é a olivina. A olivina, quando o magma começa a resfriar, né, chega lá aos seus 1.300, 1.200 graus, já começa a formar a olivina, tá? Que é um nesosilicato, lembra? Que é um silicato que tem ilhas de sílica, né, ligadas por metais como ferro, como magnésio, tá? A gente tem essa ligação aí de tetraedros isolados. Eu costumo falar que é uma sopa enorme de sílica, o magma, que tem muito sílica, né, muita sílica, que é silício e oxigênio, e então a olivina ela pega esse consumo de luxo da sílica, tem um monte de sílica, então ela pode ter uma sílica para cada elemento, para cada 2 elementos, tá? Um tetraedro daqueles, porque está disponível. Aí vai consumindo essa sílica, vai consumindo magnésio, ferro, aí forma a augita, que é um inosilicato simples, já vai compartilhando oxigênios, nesse caso, né, que são aqueles inosilicatos, são aqueles que têm os simples e os duplos. Né? A augita é o piroxênio, a hornblenda é o outro inosilicato, que é o duplo, que é um anfibólio. Então, a gente pode dizer que a olivina, depois os piroxênios e anfibólios são formados, conforme vai resfriando o magma, vai aumentando o compartilhamento de oxigênios, vai tendo menos sílica, então essa sílica vai sendo mais bem utilizada, tá? Depois, nesse ramo aí, a gente tem a formação de biotita, tá? Que é um filosilicato, já com uma relação silício-oxigênio ainda menor. Isso aqui, né, essa formação desses minerais, a gente chama de série descontínua. Descontínua porque ela não tem minerais do mesmo grupo sendo formados. Você está vendo aqui, formou nesosilicato, formou inosilicato simples, inosilicato duplos, filosilicatos. Então, os grupos de minerais, nesse caso, variam, tá? A gente não tem só um tipo, um grupo de mineral só sendo formado. Por outro lado, né, a gente tem, então, os plagiocásios, que são, então, um grupo de mineral só, dos plagiocásios cálcicos, sódicos. Tá? Então, a anortita é um plagiocásio cálcico, que é formado primeiramente quando o magma está lá nas alturas de temperatura, começa a esfriar, o primeiro a se formar é o plagiocásio cálcico, né? Então, o cálcio compensando a carga, que se vocês lembrarem, né, um silicato com alumínio. Esse alumínio entra no lugar de algumas sílicas e essa sílica, que era 4+, fica descompensado porque entra um que é 3+, e vai então ocupar primeiro com cálcio nas temperaturas mais elevadas, vai esfriando a temperatura, vai começando a entrar um pouco de sódio, que está ali disponível nessa sopa, nesse magma. Ao mesmo tempo, vai consumindo então todo o cálcio, vai começar então o sódio a ser consumido em maior quantidade, vai ser então os plagiocásios sódico-cálcicos, aí até chegar no final nos plagiocásios sódicos, né, que é a albita, é o representante aí. Então a gente tem aqui no caso todos eles plagiocásios, né, no que a gente chama, né, de série contínua. E se vocês lembrarem, os plagiocásios são tectosilicatos. São aqueles que têm uma relação silício-oxigênio, né, de 1:2, onde o silício está todo, os tetraedros estão todos compartilhados uns aos outros, tá? E então a gente tem, né, esse grupo que é o, digamos, que tem uma relação silício-oxigênio menor. Tá, mas daí a gente chegou aqui, os dois se encontraram mais ou menos numa temperatura intermediária, tá? Aqui no esquema de temperatura. Ele vai resfriando, ele continua resfriando. Já formou todos os plagiocásios sódicos, né, o cálcico já foi, aí formou todos os plagiocásios sódicos, formou todas as biotitas possíveis. Aí chega no final, o que sobra? Se eu falei que tem minerais ferromagnesianos de um lado,
né? Olivina, augita, hornblenda, que são anfibólitos peroxênios. Então, ferro, magnésio, cálcio e sódio também já foi tudo embora, né? Tá tudo indo embora aí nessa formação de minerais. Vai sobrar o que no magma? Se vocês lembrarem, vamos pensar em outros elementos que são abundantes na crosta, né? A gente tem o potássio, tá? Então sobra sílica, né? Porque sílica é a base, né? O feldspato é um tectosilicato também, rico em sílica, mas é um feldspato potássico, onde a gente vai ter então o potássio no meio da estrutura também. Tá, aí consumiu, né? Forma esse tectosilicato, depois pode formar muscovita também, que também tem potássio, e no final, ó, consumiu todos os elementos, né? Sobrou o quê? Foi consumindo cálcio, potássio, ferro, magnésio, sódio, o que mais vai sobrar? Vai sobrar basicamente a base de tudo isso, né? Porque a maioria dos magmas são silicosos, então vai sobrar sílica. E qual que é o mineral que é sílica pura, né? É do grupo dos tectosilicatos. A diferença dele para os plagiocásios, para os feldspatos, é que no caso dos plagiocásios, por exemplo, a gente tem uma descompensação de carga por causa desse alumínio aqui, ó. Quando a gente não tem essa descompensação de carga, a gente tem só silício e oxigênio. Qual que é o mineral, então? Né? Quem falou quartzo acertou, que é um tectosilicato puro, só com silício e oxigênio. Ok? Então, a gente também, além disso, a gente pode, né, chamar esse lado esquerdo aqui da série descontínua de ramo dos minerais ferro-magnesianos, que são vários grupos de silicatos formados, né, por isso que é descontínua, e aqui desse lado o ramo dos plagiocásios, né, que é uma série contínua que só forma um tipo de mineral, né, que vai só mudando a composição, né, do seu cátion, que é primeiro cálcio, depois cálcio sódico, depois sódico cálcio, depois sódico, que é, né, a albita. Outra coisa importante, né, é que a gente tem uma maior resistência ao intemperismo, quanto mais para baixo, como está dizendo aqui, né, aqui à esquerda eu coloquei na projeção, né, a gente tem uma maior resistência ao intemperismo, com a tendência, né, então, do quartzo, que está lá embaixo, ser o mais resistente, tá? A muscovita ser resistente, assim como o feldspato. Tá? Se você pegar a muscovita e a biotita, por exemplo, elas são quase primas, né? São micas, são filosilicatos, só que um tem potássio e o outro tem ferro. Qual que vai desestabilizar mais facilmente? O que tem ferro. Tá? Então, a biotita tem menor resistência ao intemperismo. Quanto mais para cima, menor a resistência, quanto mais para baixo, maior a resistência ao intemperismo. Tá? A gente vai ter uma aula, mais de uma aula falando de intemperismo, e aí a gente vai voltar aqui, por isso que eu já estou colocando, mas basicamente a gente pode pensar pela seguinte lógica, né? Qual desses minerais foi formado, né, numa temperatura mais próxima à nossa condição atmosférica? Foi, vamos pegar aleatório aqui, foi a hornblenda, tá? Tá aqui em cima, formado a 1000 graus, vamos mais ou menos por aí, ou o quartzo, que é formado a 600 graus. Qual que está mais próximo da nossa condição? Ah, professor, mas 600 graus é muito longe, quase igual a 1000. Não, tudo bem, mas qual que está mais próximo? Tá? O quartzo está mais próximo à condição atmosférica, então ele tem uma menor tendência de se intemperizar. Tá? Então, o quartzo é um dos minerais mais resistentes ao intemperismo. A gente vai entender aí por que a gente tem tanto arenito por aí, né? Tantos sedimentos arenosos, e por que a gente tem tanto quartzo nas frações areia aí. Até confunde, né? Quartzo com areia. Não são sinônimos, areia é um tamanho, quartzo é um mineral, mas é muito comum o quartzo na fração areia pela sua resistência ao intemperismo. Bom, agora eu vou falar da classificação das rochas ígneas ou magmáticas. Tá? A gente pode classificar sob diversos quesitos, né? Textura, estrutura, teor de sílica, local de formação e cor.
A gente vai repassar isso no próximo vídeo também, né, porque eu vou mostrar umas rochas para vocês e tudo mais. Então vamos começar aqui. A textura, basicamente o tamanho dos minerais constituintes de uma rocha. Então a rocha vai apresentar minerais que você vai conseguir ver ou não vai conseguir ver, tá? Então esses minerais podem estar de diversos tamanhos e a gente classifica assim, né? As rochas afaníticas é quando a gente tem uma rocha de granulação muito fina, tá? Então é quando a gente tem uma rocha que a gente olha e tenta identificar os minerais e não consegue, tá? Porque os cristais são normalmente menores que 0,5 milímetros. As faneríticas já, né, é o contrário, né, são justamente aquelas que a gente consegue identificar a olho nu com cristais maiores que 0,5 milímetros. A porfirítica já é uma que tem minerais marcadamente diferentes, que a gente chama de pórfiros ou fenocristais, né, em uma matriz afanítica ou fanerítica, ou seja, a gente tem grandes cristais dentro de uma massa que pode ser com cristais que você não consegue ver ou que você consegue ver, mas não são tão grandes. Quando eu mostrar uma textura porfirítica aqui, eu falo de novo, para a gente tentar entender para quem não entendeu. E a pegmatítica é quando tem minerais grandes, com pelo menos 1 centímetro, às vezes até, né, dezenas de metros, verdadeiros cristais dentro de uma rocha. Tá? A vítrea é quando não tem presença de cristais, né, tem um aspecto vítreo, como vidro. Se vocês lembrarem, a obsidiana que eu mostrei no início é um exemplo, é uma rocha formada por material não mineral, por mineraloides, que não tem tamanho, aliás, não tem tamanho, não tem cristalinidade para apresentar. Então, exemplos, afaníticas. Tá? Então, afaníticas são rochas que têm uma composição homogênea em termos visuais, você não consegue definir cristais ali dentro. Pega as faneríticas, a gente consegue definir. Está vendo aqui todo salpicado, o próprio granito aqui embaixo. Tá? Essas cores diferentes são os diferentes minerais. As porfiríticas são, então, o que eu falei para vocês, com grandes cristais em meio a uma massa. Por exemplo, aqui é uma massa fanerítica. Se você pegar o que não é cristal gigante aqui, a gente tem uma massa toda salpicada. Tá? E aqui também, né, a gente tem os pórfiros, os fenocristais, destacados em meio a uma massa, né, aqui no meio. E a gente tem também, então, a textura pegmatítica, está vendo aqui a escala, 2 centímetros, a gente tem cristais grandes, cristais maiores que 1 centímetro, aqui no caso, chegando a 5 centímetros, você vai pegar esses cristais maiores que parecem ser quartos, esse branquinho, tá? Então, pegmatítica seria como se fosse uma fanerítica gigante, tá? Com vários cristais grandes. Tá? E a vítrea, que eu já falei, a obsidiana, que tem essa textura que parece um vidro mesmo. Tá? Bom, a gente pode classificar também as rochas magmáticas quanto à sua estrutura, tá? Que são feições, então, observadas nas rochas com evidências que mostram como é que ela se resfriou e se consolidou. Tá? Então, a compacta é uma massa de cristais homogênea, né, que posso dizer que é a mais comum, a mais fácil de entender, né, que não tem feições especiais que se destacam à vista. A vesicular já tem, né, vesículas, que são bolhas aprisionadas, né, que tem, quando tem, por exemplo, derrame basáltico, ali tem gases que vão sendo expelidos, e se esses gases são aprisionados quando consolida, forma a vesícula, né, ou uma amígdala, né, que a gente tem a estrutura amidaloidal, que também, como a vesícula, tem esses espaços, só que esses espaços né, podem ter formação de outros cristais dentro dessas vesículas, dessas bolhas aprisionadas, e quando a gente tem, então, né, uma vesícula preenchida com algum mineral,
a gente vai chamar de amidaloidal a estrutura. Tá, então, para visualizar sempre fica mais fácil, ela compacta, né? O granito e o basalto são compactas, por quê? Não apresentam orifícios, apresentam uma estrutura, como o próprio nome diz, compacta, né? Olha o vesicular aí. O vesicular tem, né, ocos, né, sem preenchimento de minerais. Já o amidaloidal, ele tem, né, o basalto amidaloidal, aqui são 3 tipos de basaltos, tá vendo? Um compacto, um que resfriou com bolhas de ar e outro que resfriou com bolhas de ar, mas tinha também substâncias líquidas que se precipitaram dentro dessas bolhas de ar, tá? Formando o basalto amidaloidal. E a gente tem, né, claro, a natureza não está nem aí para a nossa classificação, ela vai chegar e vai formar o que tiver ali, e a gente pode ter um basalto vesicular amidaloidal, ou seja, com vesículas e com amígdalas, ou seja, vesículas preenchidas. Aí a gente dá o nome de amígdalas. Outra classificação, e é importante a gente entender, né, para que servem essas classificações, né, vocês vão ver que tem relação com o tipo de solo formado, por exemplo, principalmente essa que fala de teor de sílica. Né? Então a gente tem as ácidas, também chamadas de félsicas, já vai ver por quê, que tem um teor de sílica maior que 65%. Lembra que eu falei que a rocha magmática é uma grande sopa de rocha, onde como se fosse uma solução de sílica mesmo, tá? Com outros elementos. Então a gente tem as ácidas, mais de 65% de sílica, as intermediárias entre 65% e 52%, as básicas, ou também chamadas de máficas, entre 52% e 45%, as ultrabásicas, também chamadas de ultramáficas, né, com menos de 45%. Tá? Então, basicamente, uma classificação, né, no teor de sílica. Essa aí não tem erro, é mandar para o laboratório fazer análise e classificar. Então, esse esqueminha aqui, bom a gente entender, né, o magma ultrabásico, então, com menos de 45%, aqui é a mesma tabela que eu passei, ultrabásico, básico, intermediário e ácido, tá? A gente tem aqui que o teor de sódio, potássio e alumínio aumentam. Tá? Então, quanto mais ácido, mais sódio, potássio e alumínio. Ao mesmo tempo, nas rochas, aqui só muda o nome da classificação, a gente tem ultrabásico, básico, intermediário e ácido, ultramáfico, máfico, intermediário e félsico. A gente vai ver que são basicamente sinônimos, tá? Mas um é um tipo de classificação para o teor de sílica, que é, né, isso aqui da esquerda, e isso aqui da coloração da rocha, que a gente já vai ver, tá? Que é mais ou menos, a gente pode dizer que uma ultrabásica ela vai ser ultramáfica e uma ácida vai ser félsica, por exemplo. E os teores de cálcio, ferro e magnésio são maiores quanto menos sílica. Então vocês estão vendo que é inversamente proporcional esse desse. Então prestem atenção nisso, que isso é importante para a gente entender, né, por que solos com rochas mais, né, próximos aqui a máficas tendem a ter mais nutrientes, porque cálcio, ferro e magnésio são todos nutrientes, enquanto que, né, rochas mais próximas às félsicas ou ácidas tendem a ter mais sódio, potássio e alumínio. Qual desses aqui que é nutriente? Tem algum nutriente? Tem, né? O NPK, né? O K é de potássio, tá? Então, o potássio é um nutriente, só que o sódio e o alumínio não são nutrientes, tá, gente? O alumínio, ele é extremamente tóxico quando ele está na solução do solo, quando ele está na forma sua ativa, e o sódio, ele também é tóxico, né? Ele também tem problemas quando está em excesso. Ambos podem ter espécies até que se beneficiam, né, do teor de sódio ou de alumínio no solo, que conseguem resistir e acaba sendo um elemento benéfico, mas via de regra, gente, estou falando isso aqui enfatizando, porque no semestre passado eu vi gente dizendo que alumínio e sódio eram nutrientes. Tá? E o alumínio, você falar que é nutriente, chegar lá
na fertilidade do solo, falar que eu falei isso, eu vou negar até a morte, porque não é. Tá? É inclusive um problema para os solos de regiões tropicais úmidas. Então a gente tem aqui, né, magnésio e ferro em minerais máficos. Então ó, o Ma e o Fe, para a gente lembrar aqui que é máfico, Ma-Fe, tá? Máfico aqui tem mais ferro e magnésio, enquanto que minerais félsicos é que tem feldespato e sílica. Minerais félsicos são aqueles com feldespato e sílica. Então lembra, feldespato ele vai ter basicamente potássio, às vezes, né, alguma outra coisa, mas basicamente potássio de nutriente, e sílica, que não é nutriente, é apenas a composição básica aí dos silicatos. Outra coisa interessante, né? Quanto mais básico, mais móvel é o magma, menos viscoso. Então, quanto mais ferro, magnésio, menos sílica, esse magma ele vai ser mais móvel, consequentemente ele vai ser, né, vai aparecer mais na superfície, ele vai extravasar mais. É muito mais comum a gente falar de derrame basáltico ou de vulcanismo associado a rochas máficas do que vulcanismo de rochas ácidas, né? Não que não tenha, mas o que tem maior mobilidade aí é o magma, são os magmas básicos, tá? Consequentemente, os ácidos têm mais sílica e são mais viscosos e têm menos mobilidade, tá? Só para deixar claro aqui que existem outros tipos de magma, tá? O magma mais comum é o magma silicático, tá? Mas existem também magmas carbonáticos ou sulfetados, bem mais raros. Bom, a cor, eu já falei aqui para vocês, né, dos félsicos e dos máficos. Então, as rochas a gente pode classificar pela cor, de acordo com apresentar, né, quanto que ela apresenta de mineral félsico ou mineral máfico. Então, basicamente, essa variação vai definir a classificação dos índices de coloração. Então, é muito simples, né? Vamos focar aqui na leucocrática, mesocrática e melanocrática, no meio dessa tabela aí, que é o mais comum, onde a gente tem, onde as leucocráticas, né, são aquelas que têm 35% ou menos, né, de minerais máficos, e as melanocráticas que têm mais de 65% de minerais máficos. Ou seja, se tem mais minerais máficos, ela vai ser mais escura, né? Enquanto tem menos mineral máfico, mais clara. Se a gente quiser lembrar, muito simples, né? Leucócitos, glóbulos de que cor? Tá? Então, glóbulos brancos. Melanocrático, tem a ver com, né, melanina, não que tem a ver com melanina, mas a origem da palavra é a mesma. Melanina é cor escura. Então, a gente tem aqui, né, quanto mais para baixo, mais escuro. Tá? Então a gente vai sempre falar mais das leucocráticas, mesocráticas e melanocráticas, são as mais comuns. Tá? Bom, outra classificação que a gente pode ter para as rochas ígneas ou magmáticas são do local de formação, né? Então, onde que ela se formou? Onde que ela se consolidou? Será que ela se consolidou em profundidade? Será que ela extravasou e consolidou? Tá? Então, quando a gente tem magma em superfície, a gente vai ter, né, um resfriamento rápido. Quando a gente vai ter na região interna da Terra, vai ser um resfriamento mais devagar. Por quê? Porque expôs à superfície, temperatura mais baixa, vai resfriar rapidamente. Nas regiões internas vai variar dependendo da profundidade. Tá? Então, basicamente, a gente tem, né, as extrusivas que saem e as intrusivas que ficam, tá? Que não chegam a sair. Então, se a gente pegar aqui as rochas extrusivas, efusivas ou
também chamadas de vulcânicas, né, é quando a gente tem um resfriamento do magma em superfície, como por exemplo os derrames de lavas. Tá? Apresentam em geral textura afanítica. Então vocês estão vendo aqui que tem uma correlação nessa classificação entre os diversos quesitos, né? Então a textura afanítica é aquela que a gente não consegue ver os minerais. E por que uma rocha extrusiva tende a ter uma textura afanítica? Porque ela, ao ser expelida, ao entrar em contato com a atmosfera, ela resfria muito rapidamente. E ao resfriar, dá tempo de formar os minerais, porque senão não seria um mineral, seria um mineraloide, mas dá tempo de formar os minerais daquele jeito lá da série de Boeing, por exemplo, vai formando, só que os cristais não crescem. Então ficam muito pequenos, porque foi feito em superfície, então a gente não vê os minerais a olho nu. Tá? Então, o magma resfria rapidamente, não há tempo para crescimento de cristais. Já as rochas intrusivas, a gente tem, né, o magma resfriando e solidificando a diferentes profundidades no interior da crosta terrestre. Tá? Então, dependendo da sua ação, né, vai ter cristais maiores ou menores, mas vão apresentar, em geral, textura fanerítica, né, com minerais que tiveram tempo de crescer devido ao resfriamento ser mais lento. Tá? Pode ainda ser denominada plutônica, quando é muito profunda, ou hipoabissal, quando é menos profunda. Tá? Então, olhando nesse esquema aqui, a gente tem o magma sendo formado aqui, né, e ele tem suas formas de sair. Às vezes ele sai, né, na forma de derrame de lava, às vezes ele fica no meio do caminho na forma de dique, né, o sil, que são denominações aí para quem estuda magmatismo. Na superfície a gente vai ter as rochas vulcânicas extrusivas e efusivas sendo formadas. Menos profundas a gente vai ter as intrusivas hipoabissais e mais profundas a gente vai ter as intrusivas plutônicas. Tá? Então, quanto mais para baixo, maior a tendência de ter também cristais maiores. Então, também vão ser textura fanerítica, quanto mais para baixo. Então, aqui alguns exemplos de magmas máficos e félsicos. Então, relembrando aqui, máfico, ferro-magnésio, minerais ferro-magnesianos, félsicos, feldspato e sílica, rochas mais claras. Vocês podem ver até aqui na própria imagem. Então, a gente tem rochas extrusivas, que são aquelas que, né, saem nas explosões, piroclastos, que são fragmentos da erupção, né, como a cinza vulcânica, o pomito, que são rochas extrusivas. Por quê? Porque saem, né, na extrusão, né, no caso, na erupção vulcânica. O pomito é interessante, eu vou falar dele, eu já falei, na verdade, é a pedra pómez, tá? Mas no vídeo complementar a gente vai falar dele também. E aí, nas rochas mais comuns aqui, a gente pode falar do basalto, né, o riolito, o gabbro e o granito. Né? O basalto e o gabbro são basicamente o mesmo magma, só que um sai e o outro não. Então a gente vai ter um magma máfico nos dois casos, magma básico nos dois casos, só vai mudar que um resfriou em profundidade e o outro em superfície. Por isso que no gabbro a gente consegue ver os minerais, no basalto não. E a mesma história para o riolito e o granito, sendo que o félsico ele vai ser claro. Então o riolito vai ser uma rocha clara que a gente não consegue identificar os minerais, e o granito vai ser uma rocha clara que a gente consegue identificar, né, os minerais com tamanhos maiores. Tá? Então a gente tem aqui também um exemplo. Vocês provavelmente ouviram falar mais na vida de vocês de basalto e granito. Por quê? Porque é mais comum a gente ter granitos e basaltos, já que, lembra, magmas mais ácidos, como o que forma o riolito ou granito, tendem a ser menos móveis, mais viscosos. E quando ele é mais viscoso, ele tende a formar em profundidade, vai formar, né, rochas como o granito, que tem cristais maiores. Já o basalto ele é de um magma mais móvel, que ele tem facilidade de extravasar e chegar à atmosfera e, consequentemente, formar, né, o basalto, que é uma rocha máfica,
extrusiva, que você não consegue identificar os minerais pelo rastreamento rápido. O gabbro não é tão incomum assim, a gente tem até no campus da UFLA, tá? Mas é mais comum a gente ter grandes derrames de basalto aí, com maior ocorrência quando o magma é mais máfico ou básico. Bom, esse é um esquema que a gente tenta entender melhor, né, os tipos de rocha, né, e a composição mineralógica. Também, né, aqui tem o teor de sílica, teor de sódio e potássio, teor de ferro, magnésio e cálcio e a temperatura. Então, basicamente, né, se a gente pegar aqui, ó, da direita para a esquerda, a direita são magmas mais máficos, né, que resfriam, que consolidam em temperaturas mais elevadas, e para a esquerda são magmas mais ácidos, que resfriam, né, em temperaturas mais baixas. Então, basicamente, como é que a gente interpreta aqui? Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar aqui no meio do félsica, aqui, ó, granito e riolito. Composição do granito e riolito, ele vai ter ortoclásio, feldspato, quartzo, né? Um pouco de plagiocásio é tendência, tá, gente? Não quer dizer que ele vai ter. Muscovita, biotita e anfibólio. Bem menos que, por exemplo, se a gente pegar aqui, colocar outra cor, na máfica, o basalto, por exemplo, ele vai ter mais plagiocásios, mais piroxênios, né? Ou seja, mais minerais ferro-magnesianos. E, ao mesmo tempo, se a gente vê teor de sílica, né, está condizente com o que a gente falou, teor de sílica mais baixo é mais máfico, mais básico também, com menos sódio e potássio, mas com mais ferro, magnésio e cálcio. Tá? Enquanto que o granito vai ter maior teor de sílica, maior teor de sódio e potássio e um menor teor de ferro, magnésio e cálcio. Tá? Bom, existem condições de formação, né, dessas rochas mais específicas, que a gente não vai entrar em detalhe, mas só para vocês saberem que tem, dependendo do contato das rochas, das placas, né, das placas tectônicas, a gente tem diferentes tendências de formação de rochas. Mas vamos falar mais aqui, que eu quero falar do granito e do basalto, que são rochas mais comuns. Se vocês lembrarem aqui, a gente tem o granito, ele é formado em profundidade, enquanto que o riolito é formado em superfície. Tá? Qual que é a diferença deles? Só essa, né? Essa é a textura, justamente porque é formado em profundidade, vai ter uma textura fanerítica que você vê os cristais. E o riolito formado em superfície não vai dar tempo de formar cristais grandes, você não vai ver. Mas a composição mineralógica deles é a mesma. Mesma coisa para o basalto e o gabbro, tá? A diferença é a mesma. Profundidade vai ser fanerítica, afanítica quando é em superfície, e a composição mineralógica é a mesma. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai importar muito para a gente na hora da formação do solo. Um solo derivado de basalto e de gabbro, sob as mesmas condições, né, de clima, de exposição, de um monte de coisa que a gente vai ver mais para frente. Vai formar solos muito diferentes? Não. Pode ter uma diferença aí na decomposição da rocha, porque o gabbro tem minerais maiores, o basalto minerais menores, mas a base, né, a composição mineralógica é a mesma, tanto do basalto e o gabbro, como do granito e riolito. Eu foquei mais nesses porque diorito e andesito não são muito comuns, aí é mais para a gente entender a diferença entre eles. Bom, qual que é a importância das rochas magmáticas? Tá? Então, né, além da formação de solos, elas trazem à superfície do planeta informações sobre regiões profundas da crosta e do manto, né, já que é um material que está vindo do magma formado aí, né, a grandes profundidades. Também, né, um material normalmente duro, com uma resistência mecânica boa, né, formando então excelente material aí para construção civil, seja blocos, chapas, né, a gente vai falar um pouco de granito comercial,
tem o granito de revestimento, de piso, tem também, pode usar como brita e diversos outros produtos aí, né, devido aí à sua resistência mecânica. E claro, formação de solos influencia nas características físicas, como a granulometria, na fertilidade, na ocorrência de metais pesados nos solos. Então, dependendo da rocha, a gente vai ter mais ou menos fertilidade. Claro, sempre vai depender de outros fatores de formação de solos que a gente vai ver mais à frente, mas a base, né, se começar com uma base rica, você já tem, né, uma tendência de ter um solo mais rico. Se você começar com uma base pobre, tendência de solo mais pobre. Um exemplo básico aí é o basalto, que tem cálcio, magnésio, tem ferro, que são nutrientes, enquanto que o granito tem um pouco de ferro, pode ter um pouco de cálcio, pode ter tem potássio, tem um pouco de magnésio, mas tem muita sílica. Sílica não é nutriente, forma solos, por exemplo, mais, né, com textura média, com mais areia. Aqui alguns exemplos, né? Solos originados de rochas magmáticas ácidas tendem a ter colorações menos avermelhadas, tendem a ser um pouco mais arenosos, tá? Rochas magmáticas básicas tendem a ser mais avermelhadas, mais argilosas, tá? Aliás, o solo tende a ser mais argiloso, mais avermelhado. E aqui a gente pode ver algumas características, né? Na ácida, a gente tem a tendência maior de formar solos vermelho-amarelos, amarelos com mais guetita, virtual ausência ou muito pouca hematita, menor teor de cálcio, magnésio e ferro, maior teor de quartzo na fração areia, menor teor de argila, enquanto que na básica a gente tende a ter mais hematita, porque tem muito ferro no material de origem, né? na rocha básica, teores maiores de cálcio, magnésio e ferro, menor teor de quartzo na fração areia e maior teor de argila. Tá? Isso aqui é óbvio que é um geralzão, né? Tem variações aí, temos rochas básicas que por algum motivo, naquela situação, o solo não ficou tão vermelho. Tá? E rochas ácidas que por alguma situação, por algum motivo, a rocha ficou mais vermelha, o solo ficou mais vermelho naquele lugar. Tá? Mas é um geralzão. Eu resolvi trazer esses slides de aulas mais para frente só para já dar né, vocês começarem a entender por que a gente está falando de mineral e de rocha, se a gente vai falar de solos, mas é justamente isso, né? Tem tudo a ver. E quando a gente for falar de temperismo, de formação de solos, a gente vai voltar, né, nessas características aqui em relação às rochas. Então, pessoal, essa foi a parte teórica, digamos assim, das rochas magmáticas. Eu vou carregar também o vídeo complementar, né, das rochas magmáticas, onde eu vou passar as amostras que a gente falaria na aula prática, tá? E as características de cada uma delas, para a gente entender melhor e fixar melhor esse conceito, tá bom?